Drones permitem agricultura de precisão e gerenciamento eficaz da propriedade. No quadro temática, comentário do presidente da Frencope na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Jovens conseguem sucesso na produção de hortaliças em estufas. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio apresenta a família Ebelin. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Alô, gente do agronegócio e do cooperativismo. No Brasil, o uso de drones tem crescido significativamente. São equipamentos que facilitam a vida do agricultor e ajudam na criação de mapas de variabilidade das culturas, permitindo a agricultura de precisão e o gerenciamento mais eficaz da propriedade. A tecnologia de drones tem sido essencial para melhorar a produtividade e a rentabilidade do setor agrícola. A tecnologia embarcada em um drone agrícola comporta diversas ferramentas que suprem a necessidade do agricultor, que precisa pulverizar e mapear a lavoura. O drone hoje é a ferramenta que mais possui tecnologia no mercado de pulverização, né? A gente pode comparar ele com qualquer outra ferramenta e, consequentemente, o drone ele se sobressai, né, em vários pontos em relação à tecnologia de aplicação. Foram os recursos oferecidos pelo equipamento que motivaram o Giovan a adquirir o drone no ano passado. Os 130 hectares de milho e os 46 hectares de soja plantados na propriedade, em linha Tarumanzinho, em Águas Frias, ficam num terreno acidentado. Foi adquirido o drone para melhorar, né, a aplicação por causa da questão do terreno, né? Bastante muro, lugares dobrados, né? E por isso foi adquirido, né? Que daí a gente fez um mapeamento, mapeei a área e depois que fiz o mapeamento da área, fica salvo, né? Então eu vou conseguir ter acesso, toda vez que eu vou precisar aplicar, eu não vou precisar ficar caminhando, passando, né? Então o mapa vai ficar salvo, eu vou conseguir fazer a aplicação, né? E nesse local também que era de difícil acesso, né? Por causa do terreno, vai ser sempre usado o mesmo mapa, né? Então eu vou conseguir chegar com qualidade, né? O mapeamento das áreas é outro avanço. O drone armazena dados de toda a lavoura, permitindo que a aplicação seja realizada exatamente onde o produtor necessita. Caminhei todas as áreas em roda, mapeei, fiz os mapas, salvei, né, todos os talhões, né? E agora tu sempre trabalha em cima desses mapas, né? Subiu ele, jogou no mapa, o satélite leva ele no lugar certo. Isso. O drone ele tem uma capacidade aí de copiar 100% o relevo, né? Então, digamos assim, eu vou considerar uma altura de aplicação em torno aí de 4 ou 5 metros, enfim, acima da cultura, e o drone ele vai fazer, né, a correção do relevo automaticamente. Então, essa correção aí vai ser instantânea e ele vai copiando o relevo suavemente, né, até atingir, digamos assim, todo o local de aplicação.
Pelo menos 300 culturas agrícolas são atendidas atualmente pela operação desses dispositivos voadores. Em Chapecó, o agricultor Rubens Molinari investiu há um ano R$100 mil no drone, que pulveriza os 150 hectares de suas lavouras. Além disso, encontra tempo para atender outros produtores rurais com essa ferramenta. Hoje é uma tecnologia que acho que para muitos pode ser novidade, mas já é uma realidade no nosso campo. Já é uma realidade a aplicação com drone e tecnologia que está chegando há pouco tempo, mas hoje já é uma realidade e sendo implantada nas nossas lavouras e com certeza com eficiência. O que o senhor poderia falar para os outros produtores que ainda não tiveram essa oportunidade de ter o contato com o drone? Primeiramente, tenha uma experiência. Contrate um trabalho, peça um pessoal fazer uma demonstração, tenha uma experiência na sua propriedade, na sua atividade, para depois ter os resultados. Eu tive isso e aí fiquei contente, tanto que adquiri o drone e hoje estou satisfeito. Uma das satisfações do agricultor é com acesso irrestrito a todos os cantos da plantação. Aqui a gente está num solo aí que se tivesse um certo percentual de umidade, a gente não poderia adentrar ele com outras ferramentas, né? E o drone aí a gente consegue fazer a pulverização, podendo atingir o alvo biológico no momento exato, né? Então tudo isso aí agrega na parte, digamos assim, do controle, né? Do controle da praga, no controle do inseto, no controle da planta daninha e, consequentemente, né, vai dar uma rentabilidade maior para o produtor. Consequentemente a isso, né, a questão do próprio amassamento, né, onde o produtor vai investir o adubo, vai investir a semente, vai colocar o serviço, né, o próprio óleo diesel da máquina e ali depois ele vai passar amassando a cultura e, consequentemente, não vai produzir, né, não vai ter a colheita daquele local. Então o drone ele surgiu, digamos assim, com o intuito principal de facilitar a vida do produtor. Além da pulverização e do mapeamento, os drones estão ajudando na análise do desempenho das lavouras. Um modelo do equipamento que serve de complemento da pulverização. Surgiu para dar mais precisão ao serviço com a ajuda de um potente conjunto de câmeras que gera um mosaico de fotos para avaliação da lavoura. O foco dessa câmera multiespectral justamente é analisar a cultura. Então a gente consegue fazer um mapeamento em toda a nossa área e identificar pontos precisos. O que a gente vai fazer? Ao invés de a gente mapear e pulverizar toda a nossa área, a gente vai identificar possíveis falhas na nossa cultura, uma possível falha de plantio, uma possível doença que está estabelecida na cultura, uma falha por estresse hídrico. E a gente, ao invés de pulverizar em área total, a gente vai fazer uma aplicação parcial. Por ser um equipamento que possui um sistema de transmissão bastante otimizado, consegue trabalhar com ele a 10, 15 km de distância, então a gente fica na nossa casa e ele faz o trabalho para nós. São as vantagens da tecnificação do campo que refletem diretamente no avanço do agronegócio e nas boas práticas da produção de alimentos. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E vem chegando por aí o deputado estadual José Milton Schaeffer. Ele é o presidente da FRENCOOP, Frente Parlamentar do Cooperativismo, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E hoje ele vai comentar sobre a importância da rizicultura na economia de Santa Catarina. O ano novo só está começando e o mês de fevereiro já foi marcado pela abertura oficial da colheita do arroz aqui em Santa Catarina. O nosso estado reafirma mais uma vez a sua força na rizicultura. Com apenas 1% do território nacional, Santa Catarina é o segundo produtor de arroz do Brasil e referência em produtividade e qualidade do arroz. Na última safra, o setor movimentou mais de 2,3 bilhões de reais, garantindo renda para mais de 50 mil famílias. Já em 2025, a estimativa é de uma produção de 1,3 milhões de toneladas de arroz, impulsionada por investimentos na área da tecnologia e da inovação. Durante a abertura da colheita, acompanhamos o lançamento de uma nova cultivar de arroz, a SCS 127CL. Desenvolvida pela Epagre, essa cultivar traz grandes ganhos em relação à sua antecessora, a SCS 121CL, com produtividade média de 10,8 toneladas por hectare, um incremento de mais de meia tonelada, bem como a maior resistência
a doenças, reduzindo o custo de produção e também fortalecendo a competitividade do arroz catarinense no mercado. Mas o setor enfrenta grandes desafios. O preço da saca de arroz, que no ano anterior chegou a R$ 120, caiu 14% no início desse ano. E nossas exportações diminuíram 61% no ano de 2024. Enquanto seguimos importando arroz do Mercosul, do Uruguai, da Argentina e também da Tailândia, o problema não é a nossa produção, nem a competência do nosso produtor, e sim o custo Brasil, a logística defasada, juros altos e também uma tributação pesada que dificulta a competitividade do nosso arroz no mercado internacional. Nossos agricultores fazem a sua parte, investindo em tecnologia, inovação e sustentabilidade. Nossa empresa de pesquisa agropecuária, a EPAGRE, desenvolve novas tecnologias e nossos extensionistas e as nossas cooperativas promovem e levam essa tecnologia até o produtor rural, resultando numa melhor capacitação e inovação no campo. Mas o governo federal precisa agir e rever as políticas de importação e reduzir a tributação, para que o nosso arroz seja competitivo também no mercado externo. Para esta safra, precisamos exportar pelo menos mais de 2 milhões de toneladas de arroz, para compensarmos o arroz que virá do Mercosul sendo comercializado aqui no Brasil. Santa Catarina tem um setor forte, porque tem gente que trabalha e inova todos os dias. Seguimos aqui na Assembleia Legislativa, ao lado do produtor catarinense, cobrando medidas que assegurem um futuro melhor, mais justo e competitivo, para que você, que sustenta a nossa economia e alimenta o Brasil, seja de colheitas prósperas e também de avanços reais para o setor arrozeiro catarinense e brasileiro. E agora fique ligado nos assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Jovens conseguem sucesso na produção de hortaliças em estufas. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio vai apresentar hoje a família Eberin. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. E essa segunda parte do programa promete, hein? 2 irmãos agora decidiram apostar na produção de hortaliças e morango em estufa e mudaram a realidade de uma família no interior de um município do Rio Grande do Sul. Você vai conferir agora na reportagem do programa de TV Vale Agrícola. Alface, tempero verde, tomates e morangos são alguns dos alimentos plantados na propriedade da família Noro, na comunidade da Bela Vista, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Os irmãos Camilo e Danilo, de 22 e 18 anos, encontraram nas estufas de hortaliças uma forma de se manter na propriedade rural, que já está na 3ª geração. Foi bom que eu quis ficar na propriedade, fiquei perto do meu pai, da minha mãe, a gente trabalha junto, eles ajudam, eu acho que agora eles gostaram também, que às vezes está ali, o pai tem sua idade já, mas prefere estar na lavoura, carpindo, ajudando, e assim se distrai também, se diverte, e é bom o cara trabalhar na propriedade. Tipo, vamos fazer um serviço próprio pro cara, né, trabalhar, não vamos depender de trabalhar pros outros. Eu achei interessante, falei, então vamos, já que tu quer começar nesse ramo, vamos seguir em frente e vamos
e vamos ir. A família trabalhava inicialmente na produção de soja, mas a falta de maquinário dificultava demais o trabalho. E por um tempo, até arrendaram um terreno para outros agricultores. Nesse período, os irmãos trabalhavam como empregados em propriedades vizinhas. Trabalhei 5 anos de empregado, lidando com tomate. Daí eu gostei, depois eu trabalhei para outro amigo meu que também mora aqui, que ele saiu da cidade e veio para o campo. Daí trabalhei ali com pimentão e outras hortaliças em geral. Acho que eu tinha uns 16, se eu não me engano, quando ele começou a montar as estufas. Naquela época eu estudava de manhã, fiquei 1 ano estudando de manhã, depois eu mudei e comecei para noite, eu trabalhava o dia inteiro. Eu não era tão acostumado assim, né? Porque o cara trabalhava para fora, daí era mais tranquilo. Daí nós começamos a trabalhar junto, né? Daí um pouquinho ele faz um pouquinho, eu faço outro, e assim nós vamos se ajudando e vai trabalhando. A primeira ideia foi investir em um aviário, mas o alto custo de investimento assustou o pai, seu João Carlos. E então veio a ideia das estufas. Dos 25 hectares da propriedade, 20 continuam sendo alugados. E em uma área de 1 hectare foram montadas as primeiras estufas. Que nem aqui tem uma estrutura de 5 por 50, ele queria que eu fizesse de 5 por 30, vamos supor, bem pequenininho, que daí ele disse, vamos ver se vai dar certo. Eu disse, não, vamos fazer uma estufa certa, daí fizemos, daí deu certo, eu comecei a aumentar, ele disse, não, mas não precisa, isso tá bom, ele disse, não, vamos aumentando, tá dando certo, e daí depois ele foi concordando e hoje em dia ele tá feliz com isso. O primeiro desafio foi a falta de atendimento técnico, já que na comunidade a produção de grãos é mais forte. A dificuldade foi na hora de podar eles, de cuidar no manejo de colher, de entregar, que é uma planta muito sensível. O fruto na hora de colher também não pode colher muito maduro, também não pode colher muito verde, senão ele não pega a doçura. Mas daí a gente foi aprendendo e conseguimos. No começo também não tinha ninguém tipo de agrônomo aqui na região, aqui é só grão, né? Ninguém de hortaliças. E depois daí eu conheci o cara que me atende hoje, daí ele lida com isso, daí veio acompanhando nós e assim fomos conseguindo produzir melhor e aprendendo. Pensando em aumentar a produção e também a qualidade de vida, uma das primeiras modificações feitas aqui na estufa pelo Camilo foi subir a produção. Antes que era feita no chão, agora é feita então em cima dos cavaletes nos slabs. De acordo com o Camilo, aumentou muito mais a produção, quase que dobrou. A primeira vez quando era no chão eu paguei uns 15 mil reais, com as mudas tudo prontinho. Daí depois eu gastei o valor dela só para ela levantar e tinha uns 1.500, 1.000 pés ali, mas foi perdido bastante também, que era mais ruim de produzir no chão, né? Foi complicado, era como o começo. E depois quando a gente fez semi-hidropônico no slab, daí a gente colocou 2.000 pés. Hoje tem uns 2.000 pés e 300 por aí. O novo método de cultivo, aliado ao uso de biológicos, também facilitou o controle de pragas e doenças. Como é uma cultura que cada 2 dias a gente está colhendo, então temos que pegar e optar pelos biológicos não químicos, né? Então a gente colocou isso aqui para pegar as moscas e também ver o que tem de doença, se tem alguma trips, algum ácaro, alguma coisa. Tem embaixo das bancadas também tem as armadilhas com vinagre de maçã, que pega também um bichinho que fura o morango. E daí, por incrível que pareça, a única praga que deu um pouco de problema, que foi o mais difícil de controlar, foi a trips. Que a trips vai na flor, ela estraga a flor, né? Mas de resto, nunca tive problema com ácaro, nada. No chão tive, por causa da poeira. Aqui erguido não tive mais o problema. Com o lucro da primeira estufa de morangos, os irmãos ampliaram os negócios, sempre com planejamento, já que o custo para manter a produção não é baixo. Mais ou menos anualmente gasta de 15 a 20 mil reais por ano. E vamos supor que cada pé é para produzir 1 quilo, 1,5 kg em média. Então tem 2.000 pés e pouco, vai produzir 2.000 quilos, bota um preço X de 25, dá 50 mil. Então você paga a estrutura, o morango, tem para guardar um caixinha, para daqui 3 anos trocar as mudas, né? Primeira coisa do dia tem que pegar, adubar os morangos, tomate, ver se precisa molhar alguma coisa para fora, por exemplo, uma couve-folha, um alface, então uma beterraba. E tu molha aquilo depois, tu vai fazer os outros processos, por exemplo, colher, se precisa colher alguma coisa para entregar. E primeiro tu faz como que é molhar, né? Depois tu vai para outras coisas. Hoje os irmãos têm naquele 1 hectare 3 estufas e uma produção variada, que abastece cerca de 70 escolas da região, além de feiras e consumidores locais. Depois do morango eu fiz uns canteirinhos com alface, daí eu consegui produzir. E daí depois veio o tomate, produzi a campo aberto tomate, deu certo, peguei um ano muito bom.
plantei melancia, melão, fui expandindo, daí consegui fazer a estrutura de tomate ali. Daí cada vez foi aumentando mais e produzindo mais variedades, beterraba, cenoura, brócolis, couve-flor, temperos e muitas outras coisas. E agora, mais história. Moradores do município de Iomerê e associados da cooperativa Cooperville de Videira, a família Ebelin carrega um forte traço cooperativista. O foco deles está na suinocultura, nos processos de integração. Mas na granja existe um pouco de tudo, além de uma energia, claro, contagiante. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. De Iomerê até a linha Menegatti foi um pulinho, coisa de 10 minutos. Pronto, chegamos. Nossa missão aqui é contar a história de uma família com princípios cooperativistas. A vantagem de trabalhar num dia chuvoso como esse é o acolhimento que a gente recebe. Dá só uma olhada. Mesa posta com os sabores da roça e assim nós seguimos no nosso processo de engorda. Mas o melhor de tudo isso são as histórias contadas, porque é aqui que o coração se abre. Enquanto comemos, o que é sempre bom, já trocamos algumas ideias. Vamos conhecendo o passo a passo por aqui. As fotos contam parte desse legado, onde a união de duas famílias gerou filhos e o estímulo dos mais velhos os fizeram chegar até aqui. A granja era do seu Irineu, pai da Adriana, hoje casada com o Cristiano. Isso foi há uns 12 anos, mais ou menos. Mas, para entender esse processo, fiz questão de ouvir a dona Leonilda, a esposa do seu Irineu. Afinal, num dia chuvoso como o de hoje, nada melhor do que uma boa conversa de passatempo. As batalhas imensas que eles viveram forjaram essa linda história de vida. Foi muito triste, muito trabalhoso e muito difícil para nós, porque a gente não tinha renda na época. Nós íamos morar aqui, não tinha renda. E a renda que nós tínhamos era o que a gente ia fazer daquele dia em diante. E o que tinha aqui? A senhora tem lembrança? Na propriedade, quando vocês chegaram aqui, o que tinha? Tinha essa casa ali, mas daí era recém-construída, sem cimento, só com cal, daí caía o reboco. E na frente da casa tinha uma garagem, o forno de fazer pão, tudo separado. E aqui tinha o chiqueiro, que era como faziam antigamente, né? Não era coisa moderna. E uma pequena estrebaria para pôr uma vaca. Passada a chuva, viemos até aqui para enxergar a dimensão da granja, que tem 21 hectares. Foi de trator mesmo. Entre um cavalo de pastoreio, algumas ovelhas, estão as 5 pocilgas, onde os Ebelin alojam, via sistema de integração, 2.000 animais de terminação. A velha unidade de produção de leitões se transformou nessa potência, que alegra até mesmo os técnicos de campo. E aí, Cristiano, como é que tá a bicharada aí? Como é que tá os bichos? Tão bom? Bonito, tão bonito. Comendo bem, peso tá bom? Estão comendo bem, estão acompanhando a tabela, tá show de bola, tá bem bonito. Em relação ao outro lote também, tá ótimo, tipo assim, melhorou bem. Esses leitão vieram com um pezinho um pouquinho acima da média do outro lote ali, mas estão perfeitos. Ah, que bom. Se o animal vem num peso bom, ele responde bem, né? Com certeza. Comendo bem, respondendo bem, sanitário tá bom, com certeza os nossos resultados vão pra frente, né? Tomara que sim. A família Ebelin já é uma família de sucesso, entendeu? Olha só. Eles estão nas revistas, a história deles todinha registrada. Coisa linda. Eu já trabalhava com suínos antes de conhecer a Adriana, mas já era numa empresa fora aqui, né? Daí vindo para cá aqui foi um sucesso, né? Foi muito bom, né? Como é que você foi aprendendo? Eu na verdade nem conhecia suínos, né? E foi pegando o jeito, o meu sogro também, né? Nós trabalhava junto aí e fomos pegando o jeito e tocando em frente. Era o que aqui? Era o UPD, UPL? Era o UPL. Nós tinha 180 matriz, nós entregava leitão daí, né?
e a gente trabalhou junto 13 anos, e daí, uma certa forma, assim, meu sogro quis parar a atividade, no caso, né? Devido à rentabilidade, não estava muito boa, e queria que eu continuasse. Daí eu disse, eu até continuo, mas partindo para outra, vamos fazer uma terminação, então. Daí, dali para frente, eu e a Adriana que metemos a cara e tocamos para frente. E o investimento foi expandindo, né? Porque eram 3 pocilga, agora são 5. Isso, nós tinha 3 pocilga, nós reformamos tudo, só sobrou a estrutura dela por fora, né? Dentro nós reformamos, quebramos tudo, fizemos tudo terminação. Isso foi em 2012. Daí nós trabalhamos uns 3 anos ali e resolvemos ampliar. Daí foi feita a 4ª debaixo lá, foi conversado com a Cooperville e eles acharam que seria uma ótima ideia. E daí em 2015 nós construímos aquela granja. O curioso aqui, no caso eu, decidiu pegar a câmera e dar umas voltas por aí. E vejam só cada achado. Tem uma frase que diz o seguinte: não importa aonde você mora, é a forma como você decide morar. No interior é assim. Por exemplo, aqui, a propriedade que trabalha com suinocultura decidiu apostar também na piscicultura. Olha o caminho que feito. As passarelas, os açudes, tudo isso bonito, arrumado. Por isso que eu falo, aqui é o lugar. Bom, e como eu sou um cara curioso, eu quero compartilhar com vocês, talvez demore um pouquinho, esse caminho que eu achei aqui, ó. É no meio do mato, mas tudo muito limpinho, perto do açude que eu mostrei antes. E aqui nós vamos chegar num lugar que pro produtor é sagrado, sabe? O agricultor, ele trabalha de sol a sol, enfrentando chuva, enfrentando frio, enfrentando os dissabores, às vezes, do mercado, mas ele jamais perde a fé. Olha só que coisa linda aqui. Tá ali, ó, uma gruta. Vou chegar mais pertinho aqui, passando aqui por essas pedras. Olha só, que coisa mais linda. Hã? Vejam só, o que mais tem aqui é água. Água em abundância, um reservatóriozinho. E aí a capelinha. A Adriana, que lutou a luta do pai e da mãe, hoje se desdobra para dar atenção aos 2 pequenos, o Felipe e o Davi, que estavam em aula quando chegamos. Para ela, ter mudado o rumo da propriedade, focando na eficiência da suinocultura, fez todo sentido. Um pouquinho veio do DNA do pai também, a suinocultura? Não sei, ele trabalhava com suinocultura, mas ele contava sempre que o sonho da vida dele era viajar. Então, talvez levou a isso, né? E você convivendo, você acaba gostando. Acho que foi isso que... E hoje, vendo a granja assim, do jeito que ela tá sendo bacana, o que vocês imaginam? Para mim, eu não imaginava que eu pudesse, claro, corre os riscos, né? Mas de viver pela suinocultura, né? A paixão é tanta que você tinha até um animalzinho de estimação, é verdade? Sim, quando era UPL eu tinha uma porquinha pintadinha que era a minha porquinha de estimação e eu chorei para me desfazer dela. Quando o lote foi embora, ela teve que ir também? Teve. O pai disse, vou segurar ela para quê? Porque uma hora ia ter que carnear, né? E ele disse, vamos mandar já que é melhor agora do que depois. Nada é por acaso. Talvez demore algum tempo, mas persistindo, tendo fé, trabalhando arduamente, com foco em gestão, os resultados vêm. Hora ou outra, vem. Porque vida digna a gente constrói no dia a dia. E com a história fantástica da família Evelyn, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Um bom final de semana para você, sua família e até semana que vem.